Olá, meu nome é Suelen Aquino e iremos falar sobre transformações da matéria. Matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa, como vidro, ferro, água, madeira. Tudo isso é matéria porque possui massa e ocupa lugar no espaço. E as suas transformações são divididas em duas: fenômenos físicos, que são transformações físicas que não alteram a constituição da matéria, e os fenômenos químicos, que por sua vez são aqueles em que a constituição do material muda. O ciclo da água na natureza é um bom exemplo que a gente aprendeu desde o sexto ano, que a água está presente em três formas: líquida, gelo, sólida e gasosa, nuvem. O ciclo da água, também conhecido como mudança de fase da água ou mudança de estado da água, é constituído por algumas mudanças características que nós iremos aprender ao longo dessa aula, em que a água vai mudar de sólido, líquido e gasoso. Bem, iremos ver agora aqui com o auxílio do simulador PhET, que é na área de física, é um simulador, uma plataforma de simulações em calor e termodinâmica, essas mudanças de fases da água. Essa simulação é a simulação básica. PhET Interactive Simulations. Estados da mudança, estados da água. Bem, água, H2O. Nós sabemos que o estado sólido ela está em um agrupamento das moléculas de H2O bem arrumados e que sua energia cinética, ou seja, seu movimento, ele é mínimo devido a seu estado sólido. As moléculas estão em pouca agitação. A diferença de estado sólido para o líquido vai ser justamente essa agitação. Observe que as moléculas estão mais agitadas e ocupam o espaço maior aí nesse ambiente. E o gasoso vai ser justamente maior agitação ainda. Então ocupa todo o ambiente. E nós vemos que esse simulador nós podemos adicionar calor e retirar calor também. Vamos ver agora as mudanças. Bem, na mudança de fase da água, vemos o estado sólido em agrupação aqui na temperatura de graus Celsius, pode também ter em Kelvin, mas esse estado sólido em que as moléculas estão pouco agitadas, nós podemos adicionar calor ou diminuir calor, assim também como a mudança pode ocorrer com o aumento da pressão ou a diminuição da pressão. A pressão aqui medida em atm. E aqui nós podemos adicionar mais matéria, no caso, mais substância água. Aumentando a pressão ou aumentando o calor. Vamos lá. Em 0 graus Celsius, sabemos que a água está no estado sólido, ou seja, de menor agitação possível. Nós aumentamos e vemos que com o aumento da pressão, da temperatura, 25 graus Celsius, é a temperatura ambiente, nós sabemos que a água, a temperatura ambiente, está líquida. Observe que já não está no formato de um cubo sólido, mas sim mais maleável. Aumentando mais ainda até 100 graus Celsius, sabemos que a água a 100 graus Celsius ela começa a outro processo em que ela passa do líquido e vai para o gasoso. Observe aqui, as moléculas elas estão com maior agitação e se separando mais ainda, devido ao aumento da temperatura. Então, o processo de mudança de temperatura ela vai ser induzida devido ao aumento da temperatura, que nós vimos aqui, e também no aumento da pressão. Observe que as moléculas de água estão se separando ainda mais. E a diferença entre o sólido, o líquido e o gasoso vai ser justamente essa agitação, ou melhor, vai ser justamente essa separação. Bem, vamos voltar para o nosso estados físicos da água aqui. Sabemos que
Com o aumento da temperatura, o estado sólido ele vai sofrer uma mudança em que, com o aumento da temperatura, as moléculas de água em estado sólido irão passar do sólido para o líquido, e esse processo é chamado de fusão. Tá bom? Bem, se temos o estado líquido e aumentamos a temperatura, nós influenciamos esse estado líquido a ter mais agitação e, por sua vez, vai mudar esse processo para o estado gasoso. Então, as moléculas vão para o estado de gás num processo chamado de vaporização. Tá bom? E se aumentamos a temperatura mais ainda, vimos lá no nossa simulação que com o aumento da temperatura, mais agitação ainda as moléculas irão sofrer. No entanto, elas não passam para mais nenhum outro estado a partir daí. Sabemos que aumento da temperatura, mudança de estado. A diminuição da temperatura também vai influenciar a mudança de estado, mas nesse caso, no estado reverso. Se temos que a diminuição da temperatura do estado gasoso vai influenciar um processo de liquefação, que vai do gás para o líquido. E esse processo é liquefação, ação de formar líquidos. Tá bom? Se temos o estado líquido e diminuímos ainda mais a temperatura, nós influenciamos o processo de líquido para sólido, e esse processo é chamado de solidificação ou ação de formar sólido. Preste bem atenção nesses nomes, que é isso mais importante. Temos também a ação em que eu posso passar de sólido para gás, gasoso, assim também como o contrário. Esse processo é chamado de sublimação. E o contrário desse processo, de gasoso para sólido, é chamado de ressublimação. Ressublimação. Esses processos são importantes. Ressublimação é um exemplo da naftaleína, em que nós colocamos lá no guarda-roupa e fica aquele cheiro. Sólido para líquido. Ele passa de sólido para gasoso direto. Então é um processo de sublimação. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. São combustíveis líquidos a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, apenas os compostos. Vamos observar que temperatura de fusão vai ser quando o composto passa de sólido para líquido. Então esses compostos aqui, esses valores aqui são temperatura de fusão. E os de lá de ebulição, que é quando passa de líquido para gasoso. Então nós temos esse intervalo aqui em que os compostos são líquidos. Nesse intervalo, pessoal, apenas nesse intervalo aqui entre essa temperatura e essa temperatura, todo composto abaixo é líquido nesse intervalo. Então, entre esses valores, nós temos que no início desse valor até o final desse valor, nós temos que encontrar qual dos combustíveis vai apresentar a temperatura de 25 graus Celsius. É isso que a questão está pedindo. Qual desses é líquido a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura de 25 graus Celsius? Bem, o primeiro não apresenta um intervalo em que tenha 25 graus Celsius, porque ele está numa escala negativa. O segundo, ele vai de menos 112 até 78. Apresenta 25 graus Celsius, porque 78 é acima de 25. Então sabemos que ele apresenta 25 graus Celsius na sua escala. O segundo também não. Observe que esse intervalo aí são números negativos. O terceiro apresenta por apresentar
temperatura de ebulição de 65, então apresenta 65. E o último octano também apresenta o valor 25 na sua escala, ou seja, a resposta vai ser etanol, metanol e octano. Vamos para a questão em que tenha esses três números. Vai ser a questão B. Etanol, metanol e octano. Isso aí.